Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, começaram a sair os indicadores de janeiro. O primeiro deles foi o da indústria, o primeiro importante, né? Relativos a novembro. Né? Relativos a novembro, evidentemente, quer dizer, sempre é uma defasagem, no caso da indústria, relativa a novembro. O resultado não foi bom, aliás, foi pior do que o esperado. Como ainda tem alguns outros indicadores importantes do nível de atividades saindo esta semana, nós vamos juntar aí todo o pacote e no próximo podcast da terça-feira que vem vamos discutir o significado desses novos números que estão saindo para a economia brasileira. O que nós vamos fazer hoje é, na verdade, fazer um comentário aqui sobre um debate havido no encontro da American Economic Association, que todo ano se reúne no mês de janeiro e trazendo sempre questões de grande relevância do ponto de vista teórico e da discussão dos temas mais relevantes da atualidade econômica. Nesse ano, uma mesa desse encontro, acontecido há uma semana atrás, reuniu, entre outros, o economista Larry Summers, que é professor de Harvard e ex-secretário do Tesouro do governo Clinton, e a ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Janet Yellen. Eles foram discutir a questão que ficou cunhada como japanização, eu acho até que em português ficaria melhor niponização, das economias mais ricas. Isto é, uma tendência para uma situação de baixíssimo crescimento, ou baixo crescimento, juros zero, inflação muito baixa, tendendo na ausência de medidas monetárias expansionistas para deflação. De fato, no mundo desenvolvido, nós temos taxas de juros baixíssimas, negativas a rigor, inclusive em títulos de 10 anos da Alemanha, do Japão, a gente tem taxas de juros negativas, o que é um fenômeno novo, e a despeito disso, as economias avançadas, de acordo com as estatísticas do FMI, cresceram de 2011 para cá em torno de 1,9% ao ano, contra um crescimento nas 3 décadas anteriores em torno de 2,5%. Então houve uma redução do ritmo de crescimento, apesar desse estímulo monetário muito grande. A tese da estagnação secular, que essa japanização também, na verdade, o outro termo usado para isso, que foi cunhado pelo economista Larry Summers, foi estagnação secular. A ideia não é uma tendência à estagnação assim, em termos literais, a crescimento zero, e sim de que, na atualidade, as economias avançadas só conseguem crescer ao custo de se manter taxas de juros baixíssimas, o que, por sua vez, acaba criando condições financeiras que seriam, a princípio, insustentáveis. Nesse encontro, Summers usou a imagem para descrever a estagnação secular de um carro que perde potência apesar do motorista pisar cada vez mais fundo no acelerador. E a explicação principal do Summers, há várias explicações para esse fenômeno que vem ocorrendo nas economias avançadas, mas para o Summers a explicação fundamental é a ocorrência de um crescente excesso de poupança nessas economias, da elevação das taxas de poupança e queda das taxas de investimento por razões estruturais. E isso, então, leva a uma queda da taxa de juros estrutural da economia. A partir desse diagnóstico da estagnação secular, e agora trazendo um pouco mais para questões que interessam a gente, questões conjunturais, né? Um risco dessa situação, risco para a economia mundial e, portanto, por tabela para o Brasil, é que na eventualidade de da economia mundial entrar em recessão,
não seria possível mais pisar ainda mais fundo no acelerador monetário. E, neste caso, a recessão mundial tenderia a ser mais profunda e prolongada. Nesse debate, a Janet Yellen, né, ex-presidente do Fed, ela concordou fundamentalmente com a tese do Summers, mas ela, de certa forma, matizou isso porque ela se mostrou um pouco menos cética em relação à capacidade da política monetária ainda poder dar uma contribuição para enfrentar a recessão. E ela se referiu à palestra dada pelo Ben Bernanke, que é o seu antecessor, uma palestra dada nesse mesmo encontro, em que o Bernanke fez uma defesa do fato de que as medidas monetárias não convencionais, são o afrouxamento quantitativo e basicamente o chamado forward guidance, que é uma indicação para o mercado da direção futura das políticas monetárias, elas poderiam ainda ser utilizadas com efeitos significativos. Uma conta que o Bernanke fez foi que o efeito dessas medidas poderia chegar a alcançar o equivalente a uma redução de 3 pontos percentuais na taxa de juros básica americana. E essa conta é importante pelo seguinte, porque pelo histórico da política monetária americana, toda vez que a economia entrava em recessão no passado, para sair da recessão, a taxa básica de juros era reduzida em 5 pontos percentuais. Se essa conta do Bernanke estiver certa, quer dizer, desses 5, 3% já teriam garantido pelas medidas não convencionais, faltariam 2% de redução dos juros, o que não é fácil, porque os juros já estão no nível, nos Estados Unidos, até ligeiramente abaixo de 2%, um pouco abaixo de 2%, mas, quer dizer, a distância não seria tão grande assim, né? A Yellen, então, com base nisso, ela disse, não, ela pode ter algum efeito, mas a gente tem que pensar em que tipo de política monetária seria essa. E a proposta dela é que, na eventualidade da economia entrar em recessão, o Fed poderia, e ela acha, inclusive, que o Fed o fará, trazer as taxas de juros para zero e mantê-las em zero por um período a perder de vista. Em inglês ela chama isso de lower for longer strategy, ou seja, uma estratégia de taxas de juros mais baixas, na verdade zeradas, e por um período indefinidamente longo. Zerada quer dizer negativo em termos reais? Né? Negativo em termos reais, evidentemente. Só que, para fazer um parênteses, se isso acontecer, acho até que poderia ser um cenário um pouco mais ameno para o Brasil, porque se tiver taxas de juros muito zeradas nos Estados Unidos por um longo período, isso aqui facilita a gente em termos de política monetária, do ponto de vista cambial, etc., para atração de capitais, por exemplo. Pode ter um diferencial de juros ainda atrativo para o capital externo, com mesmo juros muito baixos. Mesmo com juros baixos aqui, né? Bem colocado, cara. Voltando ao debate, quer dizer, o Summers, Lawrence Summers, concordou que o cenário básico deve ser esse mesmo. E aí usou uma das suas frases de efeito para dizer o seguinte, entre aspas, estamos a uma recessão de distância de uma situação de armadilha da liquidez semipermanente. Ou seja, a partir da próxima recessão, que possivelmente está muito próxima, nós teríamos um período muito longo de taxa de juros zero. E a partir então dessa perspectiva de armadilha da liquidez, aquele conceito keynesiano, né, que vai daquela situação em que a política monetária não é mais eficaz, porque não dá mais para baixar juros, o Summers mostrou ceticismo, né, em relação à política monetária e
fez duas reflexões que me pareceram interessantes. A primeira é que, além dos juros terem pouco espaço para serem reduzidos, a eficácia da redução dos juros reduziu muito na economia americana e nas economias centrais. Porque houve, em primeiro lugar, uma redução muito grande na cesta de consumo, né, nesses países, da parcela dos bens duráveis, tipicamente automóveis, por exemplo. Né? Hoje se compra menos automóveis, a demanda por automóveis está caindo nesses países. E, em segundo lugar, a própria construção civil residencial, e nesse caso, principalmente por conta do fenômeno do crescimento demográfico. Como a população está crescendo cada vez menos, são necessários cada vez menos casas adicionais para a população. Um outro ponto que ele colocou muito importante a respeito foi que, com juros muito baixos, reduções adicionais tendem a perder potência. Primeiro, porque põe em risco a saúde do sistema financeiro. Isso aí é um fenômeno que a gente já está vendo agora na Europa, né? Com juros zero, os bancos tendem a ter problemas graves. Isso aí é uma questão que a gente não pode discutir nesse momento. O segundo fator é que aumenta um efeito que ele chamou de meta de poupança. Quer dizer, como os agentes econômicos têm metas para a sua poupança, para a sua riqueza financeira futura, com juros zero, essa riqueza financeira não cresce praticamente nada. Então, você tem que poupar mais para alcançar a mesma meta que você alcançaria antes, caso a sua riqueza estivesse sendo valorizada pelos juros. Isso é particularmente importante para a questão dos regimes previdenciários, né, baseados em capitalização, né? À medida que eles passam, o rendimento que vem para a aposentadoria gerados por um sistema de capitalização passa a ser muito, muito modestos, e isso seria um incentivo, um estímulo para poupanças adicionais para complementar a renda da aposentadoria. Perfeitamente. Isso põe em questão, na verdade, os regimes de capitalização. Juros baixos, um dos efeitos colaterais complicados para a economia mundial é que isso põe em questão regimes previdenciários à base de capitalização. Aliás, o Summers colocou essa questão, certamente no caso americano, isso aí, então, de acordo com esse diagnóstico, se aplicaria. E uma questão relacionada a isso é que, então, essa busca de poupar mais significa, por outro lado, uma redução do crescimento da demanda nessas economias, né? Um aumento da taxa de poupança, que é exatamente o que está na base do fenômeno. Reforça o juro estrutural baixo e gera esse ciclo. Gera esse ciclo vicioso. Por outro lado, no caso dos fundos de previdência, também obriga a eles serem mais arriscados. Então, para aumentar a sua rentabilidade, provavelmente vão ter que assumir, demandar mais riscos, ativos com mais riscos. O que pode acabar levando a um aumento digamos assim, do risco financeiro, da instabilidade. Desses agentes, claro. Isso posto, o Summers centra a sua ênfase em termos de política econômica para retirar a economia da recessão, caso ela entre nessa recessão, ou quando provavelmente ela entrará em recessão. A proposta a ênfase na política fiscal, quer dizer, uma política fiscal expansionista. E isso, sobretudo, isso é reforçado pelo fato de que, com taxas de juros zero, essa taxa de juros estaria certamente abaixo da taxa de crescimento da economia, o que permitiria você ter déficits primários e, ainda assim, a dívida pública não crescer como proporção do PIB. Enfim, foi um debate muito fértil para a gente pensar a conjuntura econômica mundial, suas tendências futuras e, portanto, seus impactos sobre o Brasil, mas também faz pensar que a situação macro, os modelos macro que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, todo esse debate sobre a política macro nos países centrais é muito diferente
daquela situação macroeconômica enfrentada por grande parte das economias emergentes, em particular o Brasil, né? Quer dizer, essa situação de economia que não pode reduzir os juros, que os juros perdeu a eficácia, que não há nenhum problema em fazer expansão fiscal, porque a dívida pública não cresce, tudo isso parece, digamos assim, a situação brasileira com sinal invertido, né, Caio? Porque no caso do brasileiro, as evidências, a gente está vivendo esse ciclo de redução sem precedentes de juros reais já para aplicações financeiras de renda fixa mais conservadoras em torno de zero, já descontando imposto de renda, né? A gente está vivendo uma situação onde a gente está vendo efeitos cada vez mais claros, benignos para a atividade econômica, expansionistas para a atividade econômica, derivados da política monetária. Então, no Brasil, não há qualquer sinal de que a política monetária não tenha a capacidade de expandir de modo ainda significativo a atividade econômica. E, por outro lado, do lado Desculpa, só um parênteses. Em particular, por exemplo, isso aí, se a gente olhar o caso da construção civil, isso é muito claro, né? Que é um setor que tem respondido, este ano, né? Vem respondendo bastante a essa queda da taxa de juros. Primeiro, um efeito assim, muito impressionante da redução dos juros no lado do florescimento do mercado de capitais, que está explodindo no Brasil. Sim. E isso está totalmente associado aos juros muito baixos. No caso da construção civil, residencial em particular, a gente tem não só um efeito muito poderoso que está em curso dos juros baixos do lado do financiamento imobiliário para as famílias, que os juros despencaram na esteira da queda das taxas de juros de modo geral, como, por outro lado, do lado das construtoras, vendo pelo lado da oferta de imóveis, o florescimento do mercado de capitais tem sido cada vez mais uma fonte decisiva de captação de recursos pelas grandes construtoras para expandir a oferta. Então, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda... Isso porque as construtoras estão conseguindo hoje colocar debêntures no mercado e estão conseguindo no mercado com emissão de ações. IPOs, não estão conseguindo fazer lançamento de ações. Lançamento de ações. Então, seja pelo lado do mercado de capitais, ações / títulos de dívida, né, tipo caminho de debêntures, e do lado da oferta da construção imobiliária, seja pelo lado da demanda de imóveis com financiamento para as famílias cada vez a juros mais baixos, e esse é um dos setores que tem respondido mais aos juros baixos. Mas isso não vai muito além disso. A gente pega os dados de concessões de crédito, hoje em dia, para pessoas físicas, explodiram na esteira da queda dos juros. E isso está sendo um dos fatores por trás da reativação da economia, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Mesmo o crédito bancário ainda com juros altos, por conta dos prédios bancários ainda muito elevados do Brasil, a resposta das concessões de crédito para pessoas físicas é muito significativa e para pessoas jurídicas também. As concessões, para pegar um dado mais recente, as concessões de crédito para pessoas jurídicas em novembro agora, o último dado disponível, foram as maiores da série histórica curta, que começa em 2011, para mês de novembro. Então, tudo isso mostra que, no Brasil, a política monetária ainda tem uma grande capacidade de estimular a economia. E, na verdade, quando nós, o nosso grupo, temos um cenário otimista para 2020, nós estamos basicamente pensando exatamente no estímulo monetário, proveniente dessa situação. Já do ponto de vista da recomendação cada vez mais frequente nos países avançados para o uso da política fiscal expansionista como forma de compensação à perda do estímulo sobre a atividade econômica da política monetária, no Brasil a gente ainda está longe dessa situação, na verdade. Nós temos uma situação onde a questão fiscal ainda está no centro das preocupações da política econômica, uma dívida pública altíssima, que agora começou a ser contida por uma combinação peculiar de juros muito baixos, mas os juros muito baixos aqui estão sendo apoiados
tem por trás como âncora exatamente a confiança de que há um ajuste fiscal estrutural, ou seja, se mexesse nisso, mexeria fatalmente nos juros também, os juros estruturais no Brasil subiriam, se mexesse agora de forma prematura na política fiscal. E a própria o processo recente de uma relativa estabilização da dívida pública, ainda que em níveis altíssimos para patamares internacionais, se deve a fatores específicos, além desses juros baixos, ancorados na confiança na política fiscal. Você tem as devoluções dos empréstimos feitos pelo BNDES, dos empréstimos que no passado o Tesouro fez ao BNDES. Tem a venda de reservas internacionais, que foi muito relevante o ano passado, e isso se traduz em contenção de dívida pública, através do caminho de venda de dólares pelo Banco Central, abatendo a dívida bruta. Então, tem fatores específicos. O resultado primário se beneficiou de receitas extraordinárias. Tudo isso para dizer o seguinte: a nossa situação fiscal está longe ainda de estar equacionada, embora a dinâmica recente seja encorajadora de que estamos num bom rumo por esse lado. Mas estamos longe da possibilidade de seguir as recomendações de Summers e outros de usar a política fiscal expansionista para acelerar o crescimento. Porque elas estão sendo feitas para determinados países que estão em situação muito diferente. Em suma, todas essas colocações aqui do Caio servem como uma advertência para que a gente, ao lidar com ideias novas, por mais brilhantes que elas sejam e por mais apropriadas ao contexto no qual elas estão sendo produzidas, a gente não pode transplantar automaticamente para uma realidade que é inteiramente diversa. Mas antes de terminar, eu gostaria também de me referir a um ponto interessante levantado pela Janet Yellen, porque tem a ver com algo que a gente tem discutido muito aqui, que tem nos preocupado, que é a eventualidade de uma bolha de ativo. Nós temos discutido aqui, temos acompanhado, por exemplo, o caso da Bolsa de Valores americana, que tem, porque chama a atenção a altíssima relação preço-lucro no mercado americano, quando comparada a padrões históricos, né? Então, o risco, né, dessa bolha estourar e isso aí deflagrar uma recessão sempre foi algo que a gente estava bastante atento. Pois bem, a Yellen levantou a questão de que, na situação de estagnação secular, na medida em que os juros tenderão a ficar próximos a zero por um período a perder de vista, o nível do preço das ações também deve refletir esse fato, isso é, eles também deveriam, a princípio, ficar num nível permanentemente mais elevado do que aquele que seria justificável quando a gente leva em conta a relação preço-lucro do passado. Ou seja, talvez os níveis atingidos pelo mercado acionário, né, não estejam tão fora do lugar como nós julgávamos que estariam. Porque os lucros esperados, trazidos a valor presente, descontados pelas taxas de juros, hoje são maiores, porque os juros estão muito mais baixos. Então, isso aqui é uma realidade nova, na verdade, né? Mas sempre que a gente pensava nisso, cara, a gente pensava assim, mas depois os juros sobem e... A novidade é que talvez a coisa seja permanente. Com isso, o preço fundamental das ações deve ter subido. Não? Então, não devemos ter um preço de bolha grande, se for verdade a hipótese da Janet Yellen. Não? Isso é uma coisa que é só uma argumento, hipótese que só veremos nos próximos anos. Ok, gente, vamos ficar por aqui. Um abraço, até a próxima terça.